Se eu perguntar para você, eu creio que todas nós queremos ser aquela mãe, aquele tipo de mãe atenciosa, cuidadosa, amorosa, aquela mãe que fala e os filhos ouvem. Quem tem filho maior já entende o que eu quero dizer. Você fala, o filho já te ouve, tudo bem, mãe, você está certa, né? Aquela mãe que sabe exortar com amor, aquela mãe que é um referencial, né, de servo, referencial de oração. Todos nós queremos ser essa mãe, quase perfeita, né? Se não perfeita, quase perfeita. Que dá conta de tudo, que dá conta de todas as demandas, né? A gente corre, a gente faz 500 mil coisas e a gente quer ainda ser uma super mãe. E tudo isso que eu falei não está errado. Todos esses atributos são excelentes atributos. É verdade. Nós precisamos ser esse tipo de mãe. Não tem problema nenhum, mas existe um problema quando a gente coloca isso sobre nós. Eu tenho que ser assim, eu vou ser assim. Em algum momento você vai se sentir cansada, frustrada, porque a gente não tem o controle de tudo. A gente não tem o controle do que acontece na nossa vida e nem na vida dos nossos filhos. Então, em algum momento vai gerar isso um sentimento de frustração, no sentido de eu não sou o suficiente, eu não sou uma boa mãe. Alguém aqui já pensou isso? Eu não sou uma boa mãe. Alguém já pensou? Quem nunca pensou? Quem já pensou, levanta a mão, por favor, que eu já pensei mais de uma vez. Não sou suficiente para o meu filho, já pensei isso, não sou suficiente. Mas aí, e não só como mãe, né, gente? Acho que em todas as áreas da vida da gente, né? Na nossa casa, com o nosso esposo, no nosso trabalho fora de casa. Quando a gente se cobra demais, em algum momento nós vamos querer desistir. Nós vamos desanimar. Desanimar não, desistir, né? Então hoje eu vim aqui para que nós venhamos aprender junto, não a mãe que nós queremos ser, mas a mãe que Deus quer que nós sejamos. Aí é diferente. A mãe, então eu quero que você fale assim, eu quero ser a mãe que Deus quer que eu seja. Amém? Então o que eu devo fazer para ser essa mãe? Eu devo olhar para o céu. É o tempo do nosso olhar para o céu, olhar para Deus. Só assim eu vou ser a mãe que Deus quer que eu seja. E vou falar um pouquinho de Maria, a mãe de Jesus. Quando ela era uma adolescente, talvez caminhando para a juventude, não fala a idade dela, mas talvez entre seus 14 e 17 anos, porque naquela época era muito comum, né, se casar cedo, ela foi visitada pelo anjo. Ela era só noiva de José, ela ainda não era casada. E o que o anjo falou para ela? Eu vou falar sobre Lucas 1, 2, tá? Em Lucas 1, no versículo 28, o anjo falou assim para ela: alegre-se, jovem agraciada, o Senhor está com você. Então aqui nós vemos um sinal da graça de Deus sobre Maria. O que é a graça? É algo que a gente não merece. E então tinha alguns atributos para Maria ser escolhida. Uma que era a graça de Deus estava sobre ela, como está sobre nós, né? Mas Maria era virgem, tinha que ser virgem, e Maria era noiva de José. José, ele era da linhagem de Davi, e o Salvador teria que vir da linhagem de Davi. Então não era um todo só sobre Maria. Então nós podemos dizer que Maria, ela era uma adolescente ali, quase caminhando para uma juventude. Ela era uma moça normal, uma mulher, uma mocinha normal, como nós somos hoje em dia. Porque a Bíblia não fala que ela fazia assim nada de extraordinário, né? Naturalmente falando, provavelmente ela era uma mocinha que trabalhava em casa, cuidava da casa, fazia o servicinho, fazia o pãozinho lá, aquelas coisinhas. Mas apesar da pouca idade de Maria, sabe o que me chamou a atenção aqui? Maria, ela tinha uma maturidade espiritual muito grande. Ela era muito novinha, mas ela tinha uma maturidade espiritual muito grande e ela tinha fé. Muita fé. Então é isso que nós precisamos. Maturidade espiritual, fé. Entre uma das coisas que Maria tinha. Quando o anjo explicou para Maria o que Deus faria, ela perguntou, eu vou ler do versículo 34 ao 38. Maria perguntou ao anjo: mas como posso ter um filho? Eu sou uma virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra.
Por isso, a criança que vai nascer de você será chamado, presta atenção, ó, de santo e filho de Deus. Além disso, há 6 meses, sua prima Isabel, aquela que diziam ser estéril, ficou grávida em sua avançada idade. Sim, porque para Deus nada é impossível. Aí Maria respondeu o que para ele no 38? Eu sou a serva do Senhor e estou pronta a fazer tudo quanto for necessário. Que aconteça tudo que o Senhor me disse. Então o anjo a deixou. Então a gente vê que Maria, ela respondeu prontamente. Como que nós somos como mulher? A gente já começa a questionar. Mas como que vai acontecer isso? Mas Deus, como que eu vou fazer? Porque se eu fizer isso, eu vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer aquilo. E aí vai mexer naquilo, né? A gente não é assim? A gente é assim. A gente cria vários planos, várias coisas na nossa mente. Mas Maria não. Maria podia, ela podia ter... A Bíblia fala que ela logo respondeu. Maria podia ter pensado assim, mas anjo, como que vai ser? Você falou para mim, Deus mandou você falar que ele vai ser um filho do Deus Altíssimo, que ele vai ter um trono, provavelmente ele vai ser um rei, mas eu vou ser mãe dele, eu vou cuidar dele aqui na terra? Mas como assim? Eu não consigo, eu não sou capaz, não, eu sou muito humilde, eu sou muito simples, eu não sou escolhida para isso. Maria podia falar assim, porque gente, olha o que ela estava recebendo. Você vai gerar o filho do Deus Altíssimo. Pensa, gente, vamos lá para aquela realidade da Maria lá atrás. Maria falou, eu sou serva do Senhor, faça conforme a tua vontade. Amém, Senhor? Sabe, eu estou falando isso para vocês, mas isso é muito para mim, muito. Quando alguém fala, né, às vezes várias pessoas falam em você, amém, Senhor, amém. Aí no outro dia, o inimigo se levanta. Aí você esquece do que você ouviu ontem. Mas não fala que Maria ficava questionando, ai meu Deus, está tão difícil, nada disso. Maria não tinha noção do que haveria de passar. Ela não tinha noção, gente. Ali ela recebeu a visita, você vai gerar. Então, seu mente espiritual vai te visitar. Ela não tinha noção de como que ia ser. Quando Jesus estivesse do tamanho do Raul, quando Jesus estivesse com 1 ano, 2 anos, tal. Sabe, quando Jesus fosse crescendo, ia ser diferente. Não ia ser como uma criança normal. Mas ela disse sim, né? Então, quando Deus mandou, ela disse sim. Primeiro, ela ouviu. A gente fala demais, a gente questiona demais, a gente fica com muitos porquês. A gente precisa ouvir. Ouvir. Deus já viu o coração de Maria. Ela foi a mãe que Deus queria que ela fosse. E ela não era nenhuma heroína, assim como eu e você, né? Ela não era extraordinária, não tinha nada de tão diferente nela. Então, o que nós aprendemos com Maria? Ouvir. Eu preciso ouvir o Senhor. Ao invés de questionar, como será, por que será, tá? Senhor, me dá provas. Eu estou assim essa semana, eu gosto de Deus. Mas, Senhor, me dá uma prova assim. Mas me dá outra prova assim. Senhor, eu já ouvi isso, mas não tenho certeza. Sabe, eu tenho que tomar uma decisão. E é difícil, mas nós precisamos continuar orando. Que a gente aprende a ouvir e ter fé. Primeiro, Maria disse prontamente sim, porque ela tinha fé. Se Deus está falando, não sei o que vai acontecer, mas Ele vai estar comigo. Ele vai estar comigo. Então, sou sua serva, Senhor, estou aqui. Quanto maior a nossa fé, maior será o nosso milagre. Amém? Quanto maior a nossa fé, quanto maior Deus pede para você ter fé, maior será o seu milagre. Cada uma passa por situações e algumas eu sei, precisa de uma fé muito grande. Mas quanto maior a sua fé, maior o seu milagre. Depois disso, vocês lembram que o anjo falou para Maria? Além disso, 6 meses sua prima Isabel está grávida também. Ele não falou nada para ela, só deu uma dica. Depois disso, Maria foi para a casa de Isabel. Quando a gente continua lendo aqui depois do 38, né? Vai falar que Maria foi para a casa da prima dela, Isabel. Isabel já era avançada de idade. Isabel era estéril, né? Já era provavelmente quase uma idosa. Mas Isabel estava grávida há 6 meses já. Há 6 meses. Isso quer dizer que Isabel estava vivendo um milagre. Há 6 meses ela estava gerando um milagre. Então, até aquele momento, José ainda não estava do ladinho de Maria, porque o anjo ia falar com José também, porque ele ia duvidar, ia ficar meio assim. Então, Maria estava meio que sozinha. Para onde ela foi? Para Isabel. Só que, lembra quando ela ouviu? O anjo falou para ela.
O anjo não falou, ó, ela está grávida, vai lá com ela, vai lá ficar com ela. O anjo não falou isso para ela, mas ela prestou atenção. Então eu falei, Senhor, me ajuda a ouvir, porque às vezes o Senhor não vai falar, você tem que fazer assim, 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 assim. Entendeu? O anjo deu uma dica para ela. Aí ela foi lá. Maria foi se fortalecer com alguém que entendia o que ela estava passando. Maria foi se fortalecer. Isabel já estava 6 meses gerando um milagre. Para Maria era tudo novo, né? Pensa, tudo novo. Então ela foi se fortalecer com alguém que estava vivendo um milagre há 6 meses, com alguém que ia entender o que ela estava passando, o que ela estava pensando, o que ela estava sentindo. E além do mais, Isabel era avançada de idade, tinha 6 meses. Mais para frente aqui nós vamos ler que Maria ficou 3 meses lá. Isso quer dizer o quê? Que Maria ficou lá ajudando também no final da gestação de Isabel. Maria carregava o Filho de Deus, mas ela era uma serva. Ela era uma serva. Ela mesma falou, eu sou uma serva, estou aqui para servir. Uma fortaleceu a outra, uma ajudou a outra. Isabel levantou. E aí quando Maria chegou lá, no versículo 41, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança de Isabel agitou-se no ventre dela. Glória e aí Isabel exclamou assim, você é abençoada por Deus entre as outras mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Que grande honra é esta que a mãe do meu Senhor me visite. Assim, Maria chegou lá, meia... Ai, será que ela vai... Estou grávida aqui do Espírito Santo, será que vão acreditar em mim? Quando ela chegou lá, Isabel já, salve, você é abençoada. Maria já levantou. É diferente quando a gente está meio triste, né? Alguém chega, se levanta, mulher, você tem promessa na sua vida, Deus vai fazer. Agora, poxa vida, você né? Não é? Então, ali a gente viu a parceria de Isabel com Maria. Isso fala do quê? Ouvir, ter fé, estar juntas. Amém. Precisamos Glória estar a Deus. juntas. Precisamos orar juntas. Precisamos nos fortalecer. Precisamos nos animar, nos levantar como mães, como mulheres de oração. Amém? Lucas 2, aí nós vemos o que mais? Vamos ver um pouquinho do que aconteceu com Maria. Nós vemos que quando, eu não vou ler todos os versículos, mas depois você pode ler Lucas 1 e Lucas 2, tá? Lucas 2, Jesus, quando ele nasceu, a Bíblia fala que apareceu um anjo para os pastores que estavam naquela região, pastores de ovelha. Apareceu o anjo e falou para eles que da boa notícia, que havia nascido, né, o Salvador e tal. Os pastores se juntaram e correram para Belém. Chegando lá em Belém, ficaram maravilhados e o que eles fizeram? Foram espalhar a notícia que havia nascido o Salvador. Maria, vendo toda aquela movimentação, todo mundo falando, todo mundo ali, depois chegou os 3 reis magos, né, todo mundo se maravilhando com aquelas coisas. Maria vendo tudo aquilo acontecer, como será que ela estava sentindo aí? O Salvador, o Filho de Deus, né? No versículo 19, do capítulo 2, Maria era tão sábia. Maria, porém, guardava... eu vou ler o 16. Eles correram para lá e encontraram Maria e José, e lá estava a criancinha deitada na manjedoura. Depois de o ver, os pastores falaram a todos o que havia acontecido e o que o anjo lhes havia dito a respeito daquele menino. E todos os ouviram a história dos pastores, ficaram admirados. Então Maria, porém, guardava todas essas coisas em seu coração e muitas vezes refletia sobre elas. Glória a Deus. Sabe, eu quero que a gente vá lá na vida de Maria. Maria não ficava falando. Imagina quantas coisas passavam no coração dela como mãe. Medo, preocupação do que haveria de ser do filho dela. Ele vai ser um salvador, mas ele é meu filho, eu gerei ele dentro de mim, né? Então, como mãe, como um ser humano normal, imagina tudo que passava na mente de Maria. Mas eu penso que nesses momentos, gente, quando ela refletia, ela não ficava lá parada assim só, né, do nada. Ela falava com Deus. Eu penso que ela refletia falando com Deus. E Deus lembrava ela, tem promessa, eu escolhi, né? E ela se lembrava, Ele é comigo, Ele quis assim, né? Ele está no controle, eu sou só uma serva, é Ele que está no controle.
controle. Não sou eu. Quantas vezes a gente se sente assim? Com medo, preocupada? Como que a gente está refletindo aos pés do Senhor? Ou só lembrando, pensando na dificuldade que a gente está passando, nos nossos filhos, no que eles estão enfrentando, ou nos problemas que nós estamos enfrentando? Outra situação, quando Jesus foi levado ao templo para ser apresentado ao Senhor, né? Quando ele era bebê, ele foi apresentado ao Senhor. Muitas pessoas foram ver, foram acompanhar. E Simeão, lá no versículo 34 do capítulo 2, Simeão, que era um homem cheio do Espírito Santo, ele os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esta criança, olha o que ele falou para ela, será rejeitada por muitos em Israel. É difícil você ouvir que seu filho vai ser rejeitado. E isso para a própria destruição deles. Ele será motivo de contradição, mas uma grande alegria para outros. E os pensamentos mais profundos de muitos corações serão revelados, e a tristeza como uma espada atravessará sua alma. Jesus ia mudar a vida de muitas pessoas, para o bem, mas ele ia também ser rejeitado, odiado por muitas pessoas. E como mãe, com certeza era difícil ouvir aqui. Tem uma promessa na vida do meu filho, por exemplo. Eu sei que ele vai transformar muitas vidas, vai ganhar vidas para o Senhor, mas se alguém vem e fala, só que ele vai ser odiado também. Aí eu já vou ficar pensando, mas o que ele vai passar para ser odiado, meu Deus? Como que vai ser isso, Senhor? Entende? Então entende como poderia estar a cabeça de Maria? Quando Jesus tinha 12 anos, eles iam, né, todos os anos lá em Jerusalém para a festa da Páscoa. Isso está a partir do versículo 41 no capítulo 2 de Lucas, tá? E aí, Jesus tinha 12 anos, eles foram na festa, e quando eles vieram embora, eles iam a pé, né? Então eram várias pessoas, uma multidão de gente. Quando Maria e José perceberam, Jesus não estava com eles, achou que estava no meio dos viajantes conversando. Aí eles voltaram. Chegando lá, depois de 3 dias, eles acharam Jesus aonde? Brincando com os menininhos lá na vila? Não. Jesus estava sentado com os mestres da lei, falando sobre questões profundas. E ali ele atraía admiração de várias pessoas. Entendeu? 3 dias depois eles finalmente o acharam. Ele estava no templo sentado entre os mestres da lei, discutindo com eles questões profundas e deixando todo mundo admirado com o seu entendimento e com as suas respostas. Como que Maria se sentiu naquele momento? Mãe, olha onde meu filho está. O que vai ser? O que vai acontecer com meu filho? Aí no versículo 51, gente, de novo. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Eu creio que Maria, ela ia guardando tudo no coração, porque ela falava com Deus, e Deus revelava para ela. Deus acalmava ela, Deus tranquilizava ela. Será que Maria não ficou ansiosa em algum momento? Não se sentiu? Mas ela ia aos pés de Deus, ela orava o Senhor, se entregava ao Senhor, né? E Maria, ela viu Jesus, ela viu ali que algo diferente já estava acontecendo na vida do filho dela. Ela teve um olhar espiritual. Em nome de Jesus, nós tenhamos esse olhar espiritual na vida dos nossos filhos. De ver as habilidades que os nossos filhos têm. Porque às vezes a gente quer que eles façam uma coisa, mas não o que eles querem. As lutas interiores que os nossos filhos passam. Que nós tenhamos esse olhar espiritual. Amém? Em nome de Jesus. Sabe, esse olhar espiritual dentro da nossa casa, gente. Da nossa parentela. Sabe? Da onde você está, no seu trabalho. Que nós venhamos ter um olhar espiritual. Ouvir a voz do Senhor e ver com os olhos do Senhor. Maria, ela guardava no coração. Isso quer dizer o quê? Não retrucava, não questionava, né? Não ficava, quando alguém falava alguma coisa, não, isso será? Não, acho que você está enganado, não vai ser assim com meu filho, não. E ela não bloqueava Jesus. Jesus, vai devagar. Jesus, eu acho que você não devia. Aqui eles chamaram a atenção como pais, por que você não avisou a gente? Ficou preocupado. Mas ela não impedia o mover de Deus na vida de Jesus. Eu penso que ela sabia de tudo isso porque ela confiava no Senhor. E ela tinha relacionamento com o Senhor. Só tendo relacionamento com o Senhor, gente, pra gente saber dosar os cuidados na vida dos nossos filhos. Pra não ser nem de mais e não ser nem de menos.
Porque hoje a gente vive uma geração completamente diferente quando a gente era criança. Mas o Senhor é aquele que nos direciona. Amém. Para a gente não ser mães exageradas demais ou mães desleixadas. Maria ficou ali cuidando de Jesus até os seus 30 anos, né? Depois de Jesus ele iniciou a sua jornada. Vivenciando o crescimento dele, vivenciando cada coisinha, né? E eu admiro muito Maria porque ela não bloqueou a vida do seu filho. Ela não bloqueou. Sabe, eu fiquei pensando assim, eu falei, Senhor, eu não quero ser impedimento do seu agir na vida dos meus filhos. Eu não quero ser. Então me ajuda, me direciona. Maria só conseguiu, gente, chegar até naquela cruz com Jesus, porque ela não foi a mãe que ela queria ser. Porque eu acho que como uma mãe que nós somos, se dependesse de Maria, ela tinha todo o tempo segurado Jesus, guardado dentro da casinha dela, protegido ele. Mas Maria, ela conseguiu porque ela foi a mãe que Deus quis que ela fosse. A mãe que Deus direcionou para ela ser. Quando nós decidimos ser a mãe, a mulher que Deus quer que nós sejamos, o propósito dele se cumpre na nossa vida e na vida da nossa família. Amém. Amém? Isso é muito importante. Não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que o Senhor quer. Eu falo para os meus filhos, vocês podem fazer o que você quiser. Contanto que vocês falem, Senhor, é a tua vontade, aí eu faço. Nós estamos aqui e nós oramos pelos nossos filhos. E eles são do Senhor. E eles foram gerados com propósito. Amém? Que nós tenhamos ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus em todo o tempo, falar menos e ouvir mais. Que nós tenhamos uma fé sobrenatural, né, para responder sem questionar, sem duvidar, sem reclamar, responder: eis-me aqui, Senhor, eu sou sua serva, eis-me aqui. Que nós tenhamos um ombro amigo para acolher, né, umas às outras. Que nós sejamos também uma Isabel que anima, que fortalece. Que nós sejamos servas como Maria. Amém. Né? Jesus. E que nos dias difíceis você não se esqueça que você tem promessa. Aí você pode falar assim, mas Deus, ele falou diretamente com Maria. Foi lá e falou a Maria, né? Mas nós temos várias promessas. Então, que nos dias difíceis você não se esqueça que existe uma promessa sobre você e sobre a sua casa. Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Essa já basta. Essa já basta. E não é só hoje, é para sempre, Senhor. Sempre, sempre, sempre. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Senhor, os nossos filhos não vão se desviar, porque nós estamos ensinando a tua palavra para eles. Então, eles não vão se desviar. E aqueles que estão longe vão voltar. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Salmo 112, 1 ao 3. Aleluias! Quem teme o Senhor e cumpre com alegria os seus mandamentos, tem uma vida cheia de bênçãos e alegria. Amém. Seus descendentes serão poderosos em toda a terra. Os filhos e netos serão abençoados por Amém. Deus. Amém? Haverá riqueza em sua casa e ele será lembrado pelas coisas boas que fez. Glória a Amém, Deus. Senhor? Amém. Nós gostamos dessa palavra, Senhor. Amém. Salmo 1, do 1 ao 3. De repente você fala, mas Deus não falou diretamente comigo, mas está aqui na palavra dele. Como é feliz o homem, como é feliz é a mulher, que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo de pecadores, nem participa de rodinha dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ela faz da lei do Senhor a fonte de sua alegria. Amém. De dia e de noite ela medita nessa lei e fica imaginando, como posso obedecer ao Senhor mais de perto? Era como uma árvore plantada junto à margem do rio. Nunca deixa de dar frutos na estação própria, e as suas folhas nunca murcham, e tem sucesso em todas as suas atividades. Amém? Amém. Você pode Glória orar a isso Deus. daqui em cima dos seus filhos. Senhor, os meus filhos são esses que não vão atrás da opinião de pessoas más. Declara essa palavra sobre a vida dos seus filhos. Deuteronômio 28,
Do 2 ao 6. E as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, resultantes da obediência ao Senhor, o seu Deus. Olha essas bênçãos. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, Glória a como Deus. também o fruto da sua Amém. terra. Os seus rebanhos, as crias das suas vacas e das suas ovelhas. Isso fala do quê? De tudo que nos pertence. Haverá bênção sobre os cestos de colheita do seu pão dentro da sua casa. Você não vai ter só para você, você vai abençoar, você vai transbordar. Haverá bênçãos quando entrarem e bênçãos quando saírem. Em nome de Jesus, na vida dos nossos filhos, aonde eles chegarem, Amém. eles saírem. Em nome de Jesus. Amém? Até aqui. Amém. Então, esses versículos também você pode encontrar na sua casa, na vida dos seus filhos. Eu só te falei algumas poucas promessas que estão sobre nós e a vida dos nossos filhos. Amém? E nós Amém. devemos aprender a ser a mãe do Senhor quer que nós sejamos. Amém. Amém? Jesus.